Senhor Pai, Criador dos céus e da terra, quero mais uma vez pedir ajuda para realizar mais esse trabalho, que é falar do teu reino, falar daquilo que o homem precisa entender, como desviar das coisas que levam à perdição. Nós queremos tratar deste assunto nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu faço uma recomendação: não maltrate os pequeninos. Eles são protegidos de Deus. Não falo só dos meninos. Quando maltrata um pequeno de Deus, com certeza ele vai te cobrar. O preço vai ser muito caro, o preço que ele terá de pagar. Os humildes perto de você, com certeza é Deus querendo te testar. Como está teu coração? Se é alguém que ele pode confiar. Não se apegues nas riquezas deste mundo. Quando for embora, não poderá levar. Porque as riquezas deste mundo, lá na glória, só serve para contaminar. Vamos abrir a palavra do Senhor. Hoje vai ser um pouco diferente. Oh, glória a Deus, bendito seja. Hoje vai ser um pouco diferente. Vamos estar abrindo a palavra de Deus em primeira carta de Pedro 1, versículo 15 e o versículo 16 apenas. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Diz o seguinte: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todas as vossas maneiras de viver. Porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Vamos repetir os dois versículos. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos
em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Então, quando o apóstolo Pedro escreve, deixa este relato, ele nos chama a atenção. E ainda lá no Apocalipse, nós não vamos ler, só vamos lembrar que está escrito lá no final: aquele que é santo continua santificando-se ainda. Da mesma maneira com aquele que é sujo, para continuar se sujando mais ainda. Então, vamos, como eu disse que hoje seria algo diferente, vou começar fazendo duas perguntas. Por que acontece estas coisas que têm acontecido hoje no campo espiritual que o homem conhece? E o que fazer? Interessante que eu, meditando nestas duas perguntas, me veio algo bem diferente do costume, que foi colocar as 4 operações matemáticas meditando. Então, comecei fazendo o seguinte: quando você soma razão, tradição e dominação, você vai chegar em um denominador comum que termina em heresias e dogmas. E o que estas heresias têm levado ao homem, em primeiro lugar, enganado? Muitas vezes vem em nome de algo profético, de algo espiritual, mas é o espiritual que não salva. Aí eu coloquei aqui a primeira conta, a primeira soma, por exemplo. A primeira soma que eu coloquei foi exatamente esta. Quando soma razão, tradição e denominação, eu ainda me veio um pensamento um pouco sarcástico, que diz que a única descoberta que eu descobri que é igual a um clube de futebol. A denominação é colocada como se fosse um clube de futebol. O resultado da soma é que nenhum dos dois leva para o céu. Nem a denominação e nem o clube de futebol. Aí então, quando começa a multiplicar, aliás, a soma ainda é multiplicar. Denominação, mais egoísmo, mais autoritarismo, é igual a amante, a denominador que eu cheguei assim: quando soma denominação, egoísmo mais autoritarismo, é igual Mamon, o Deus Mamon. Ele só vai encontrar cifrão na frente dos olhos, a visão dele vai ser para isto. Então, o resultado dá igual a um encontro e quando demoníacos, qual o resultado que chega disso aí? Alguém que está dirigido não é por Deus, não é pelo Espírito Santo e não é pela palavra da verdade. Aí nós vamos encontrar o quê? O falso profeta, as falsas profecias, exibindo falsas profecias,
mentiras, idolatrias, inveja e doutrinas de demônio, que é igual à condenação. Aí, quando encontrando tudo isto, aí eu vim para a divisão. O que você, nesta matemática toda, e quando nós encontramos o que é verdadeiramente uma igreja, nós vamos encontrar a divisão, porque ali os irmãos vivendo em uma comunidade, um não querendo ser mais do que o outro, e que, então, dividir. Divide a túnica, divide o peixe, divide o pão, que na soma total dá caridade, que é símbolo de amor. Aí alguém poderia perguntar, mas o que tem a ver isto com a vida espiritual? Porque quando o homem está aqui nesta soma, nesta multiplicação, ele não vai conseguir, que ele está querendo multiplicar as coisas que existem neste mundo, que é a riqueza material, que é a vaidade de possuir cada um uma casa mais bonita, um carro melhor do que o do outro, vestir a roupa mais cara. Vai ser um campo, uma disputa de exibição apenas. E quando você encontra tudo isto, você não está andando no caminho estreito que o próprio Filho de Deus recomendou que nós andássemos. Então agora vamos para meditar um pouco na divisão. O que nós temos que dividir? Tem 2 túnicas, dá uma àquele que não tem. Tem 2 peixes, dá um para aquele que está com o prato vazio. Tem 2 pães, dá um para aquele que está sem nada no prato. Que o resultado desta conta, desta multiplicação, desta divisão, vai ser igual à caridade, que é símbolo de amor. Aí você já começa a buscar esta santificação que o apóstolo Pedro recomenda ali naquele versículo que nós acabamos de ler. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Então, nós temos que ser imitadores de Cristo. O apóstolo Paulo também fez esta recomendação. E quando nós fazemos isto, então nós vamos começar a diminuir. Porque menos na vida espiritual é mais. Que diz o seguinte, a subtrair. Começar a tirar das nossas vidas, que é o processo de santificação, nós vamos tirar o egoísmo, vamos tirar menos vaidade, menos a heresia, menos a inveja, menos a mentira, menos razão, menos ganância, menos o autoritarismo e menos a falta de amor. Menos também a intolerância. Vai dar o resultado de que vai ser igual santificação, que vai encerrar o término da conta, vai encerrar na salvação. O término desta conta é salvação. Quando nós começamos a tirar estas coisas que nós aprendemos lá naquele lugar que é igual ao campo de futebol,
Ali é apenas uma reunião social que não vai te levar para lugar nenhum. Aí alguém poderia me perguntar, e aonde fica a igreja nesta soma, nesta divisão, nesta multiplicação e nesta subtração? Porque quando nós começamos a tirar das nossas vidas, só para relembrar de novo, subtrair, egoísmo, porque quando nós não somos egoístas, nós vamos ter prazer em dividir, em repartir aquele pão que nós temos na mesa. Quando nós não somos egoístas, nós também não vamos querer colocar nas nossas vidas a vaidade, porque nós vamos nos colocar igual ao nosso irmão que está ao nosso lado. E quando não somos egoístas, nós não vamos ter inveja do que o outro está adquirindo. E quando não tem esse egoísmo, então você não vai viver, você vai ser aquela vida humilde. O que quer dizer a humildade? Que o meu direito só vai até onde o direito do outro começa. Então eu não vou querer tudo para mim e nada para o outro. O mesmo desejo que eu tenho de viver a eternidade lá na glória, eu desejo que aquele irmão que está ao meu lado também possa viver. Então tudo isto é você tirando da sua vida o egoísmo. A vaidade. Nós já explicamos algo que cabe muito bem. Você vai parar de se exibir, se colocando acima do seu semelhante. E na vida espiritual, nós precisamos de tirar a heresia. E como nós vamos saber se está cometendo heresias? Interessante, falando deste assunto, há pouco tempo eu vi um indivíduo que prega, dá os seus ensinos, e aqueles que ficam, que participam ali, saem daquela reunião, 99% dizendo que não entendeu nada. Aí eu fiz até uma brincadeira, que a mensagem daquele fulano é igual eu aprendi na mensagem daquele fulano fazer vitamina, que é um verdadeiro coquetel. Só com uma diferença. Aqueles ensinamentos daquele fulano só tem coisas que te levam à condenação. Porque são heresias, mentira, falsas profecias, falsas revelações, ganância e tantas outras coisas. Ele mistura tudo isso que no final não dá para saber o que ele falou. Aí eu falando ainda com a minha esposa, falei assim, olha, os estudos desse fulano é igual a vitamina que eu faço todas as manhãs para nós, com uma diferença. Que a minha vitamina eu coloco coisas saudáveis, não é coisas que condenam ninguém. Por exemplo, se eu coloco uma fatia de mamão, caldo de limão, uma colher de chia, 2, 3 colheres de aveia, corto uma laranja, uma pitada de canela e pouco de açúcar, bato, dá um sabor excelente. Só que tem que muitas das vezes nós, quando estamos consumindo esse coquetel, nós não sabemos o verdadeiro sabor que ele tem. Mas com uma diferença, que a minha vitamina é de produtos saudáveis, que não vai fazer mal ao nosso organismo. E os ensinamentos daquele fulano vai te levar para a condenação. É algo que contamina
que não vai te levar à santificação, é algo que nós precisamos estar medindo, prestando atenção no que as Escrituras Sagradas têm nos ensinado, se está de acordo com aquela doutrina que aquele fulano está ensinando. Isto é o dever de todos nós, porque o próprio Jesus, uma certa vez, ele falou assim, errais por não conhecer a Escritura. Porque quando nós conhecemos as Escrituras, o adversário não vai nos enganar. Porque aqueles que praticam tais coisas, ele pode ser um instrumento, sim, do adversário querendo te levar para a perdição eterna. E nessa subtração, no final de tudo, você vai... Porque aí você vai encontrar, quando você começa a dividir, então você vai tirar da sua vida o seguinte: o egoísmo, a vaidade, as heresias, invejas, mentira, a sua razão carnal, a ganância, o autoritarismo e a falta de amor e a intolerância. Então, quando nós tiramos tudo isso das nossas vidas, nós colocamos a prática da subtração, nós vamos encontrar um resultado no final que dá o nome de santificação. E quando nós estamos nesse processo de santificação, nós vamos chegar ao verdadeiro denominador comum, que é a salvação que Cristo Jesus veio trazer para nossas vidas. Interessante no processo desta matemática de santificação, que está em 1 Pedro 1,15 e 16, ele chama atenção no versículo 15 para quê? Para prestar atenção a quem nós estamos querendo imitar. Então ele fala claramente, vamos repetir o versículo. Mas, como é santo aquele que vos chamou? Ele está falando de quem? Do próprio Senhor Jesus. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Quando ele fala isto, o que ele nos chama atenção? Toda maneira de viver. É nas congregações, porque nós estamos falando de vida espiritual, então vamos começar a princípio por aqui. Segundo, aliás, eu vou colocar um lugar antes da congregação, é a nossa casa, porque a nossa casa, a verdadeira igreja, ela deve começar no seio da casa, ali na comunhão da família. Então, vamos chamar atenção para isso. Como é santo aquele que vos chamou. Então, nós vamos passar a ser imitadores de Cristo, como o próprio apóstolo Paulo chamou a atenção o seguinte: sede santo como ele é santo. E o apóstolo Pedro, ele repete isto aqui. Sede também santo em toda a vossa maneira de viver. Então, esta maneira de viver, começa dentro do lar. Você é igreja, você tem obrigação, eu tenho obrigação de ser igreja dentro da minha casa, dentro do trabalho, junto com os companheiros de trabalho, dentro da condução que vai me levar e trazer levar de casa para o trabalho e trazer do trabalho para casa. Eu tenho
obrigação e o dever de ser igreja também ali, mostrando o testemunho verdadeiro de Cristo no meu viver. E porque também nos nossos encontros sociais, que é exatamente lá nas congregações, onde separamos um momento para estarmos cultuando, prestando nosso culto racional a Deus. E o versículo 16 diz assim: porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Então, quando Jesus faz esta recomendação, é algo que nós precisamos colocar em prática na nossa vida. E o final dessa santificação vai ser a vida eterna. Não temos nada a perder em colocar isso nas nossas vidas. É algo que precisamos estar meditando. Mas quando faz a conta do mais e da multiplicação, nós vamos encontrar aí, olha, você vai pagar tanto e para receber tanto, quer dizer, dar uma esmola de 10 mil para receber uma de 1 milhão. E é mentira isso, Deus não veio prometer nada disso para ninguém. Então, estas campanhas, estas quarentena, estas maneiras, até chega a ser ridículo a maneira que eles fazem para tomar o seu dinheiro, o produto do suor do seu rosto. Então chega a ser até ridículo. Eles não te oferecem um monte de coisa, mas nunca te dá nada. Porque o homem não tem condição de comprar salvação, gente. Ela veio gratuitamente através do Filho de Deus. Então, quando tem alguém aí, para você ser salvo, tem que dar não sei quantos % do seu salário, dar tantas ofertas desse jeito, oferta daquele. Tudo isto é mentira. A oferta que nós vamos fazer é algo em glorificação ao nome do Senhor, é aquilo que o próprio Espírito Santo vai nos colocar o desejo de fazer, de glorificar o nome do Senhor, ajudando muitas das vezes até na obra de Deus. Mas hoje está até muito difícil de encontrar esta denominação que está realizando a obra de Deus, porque é como eu coloquei lá no final, em um tipo de brincadeira, mas é uma brincadeira que tem sinceridade, que a denominação e o clube de futebol é igual, nenhum dos dois leva a salvação. Então, para tirar das nossas vidas a heresia, as falsas revelações, as doutrinas desvirtuadas, aquelas doutrinas que não têm amparo bíblico. Então, quando eles começam a aplicar esses ensinamentos na sua vida, ensinando práticas mentirosas de servir a Deus, uma salvação que você nunca vai ser salvo, porque é em cima da mentira, e está condenado aquele que vive na mentira. E também o autoritarismo, é uma maneira de querer te intimidar, que ele é superior a você, e não é. Perante Deus nós somos todos iguais. Ninguém é mais do que ninguém perante o nosso Criador. Homens subjugadores. Nós vamos enxergar tudo isso. A ganância. Nós vamos encontrar isso nesses personagens do mal, que está nas Escrituras Sagradas, e que está muito claro que vão ficar de fora da salvação. A falta de amor, esses indivíduos não têm amor a ninguém. E também vamos encontrar nesses meios a intolerância. Você não pode discordar daquele indivíduo em nada. Ele manda até te expulsar daquela organização que
que você conhece como igreja, mas não é igreja, é uma denominação apenas. Temos que ter isto bem gravado, registrado em nossas memórias, em nossas mentes, que nós precisamos guardar nos nossos corações, no nosso sentimento, é a palavra da verdade. E esses indivíduos também, para encerrar, eles são invejosos. Se você está tendo êxito na sua vida social, eles invejam de ti. Vão te desejar até lançar maldição e tudo contra você, mas tenha confiança naquele que nós servimos. Essas maldição que eles lançam vai servir somente para eles. Para nós não tem sentido e não vai nos atingir em nada. Quando muito, uma tristeza que quando nós damos lugar ao Espírito Santo, ele tira também essa tristeza dos nossos corações. Nós vamos ficar magoados quando deparamos com esses indivíduos invejosos, esses indivíduos que é intolerante, esses indivíduos que não têm amor a ninguém, esses indivíduos gananciosos, esses indivíduos que gostam de subjugar o seu semelhante, esses indivíduos que são autoritaristas, mentirosos e ensinadores de doutrinas mentirosas. Então, quando nós caímos em si, assim, no nosso natural humano, nós nos entristecemos. Mas quando damos lugar ao Espírito Santo, nós vamos reconhecer que tudo isto é sinal que Jesus está voltando. Que em breve, então, as falsas revelações, as heresias, os dogmas que eles implantam no meio do povo, tudo isto não passa de sinal que está mostrando que Jesus vai voltar para buscar sua igreja. E não é aqueles denominacionistas, não. É a verdadeira igreja. Aquele que está com testemunho de Cristo, igualzinho a Moisés quando desce lá do monte. O brilho do Espírito Santo vai estar estampado no teu rosto. Quando você começa a subtrair da tua vida tudo isto, que é a heresia, dogmas, falsas revelações, doutrinas desvirtuadoras, mentiras, autoritarismo, homens subjugadores, o ganancioso, a ganância, a falta de amor, por aumentar a iniquidade, o amor tem esfriado, também é sinal. Mas quando damos lugar ao Espírito Santo, nós restituímos tudo isto em nossas vidas. E a intolerância e a inveja. Então, quem quiser santificar tem que colocar a conta de subtração em prática, que é tirar todas estas coisas da sua vida. Seu Deus, nós glorificamos o teu santo nome, nós te bendizemos pela grandeza da sua santidade e queremos te dizer que o teu amor é o que nos basta. Em nome do Senhor Jesus. Amém.